Sejam bem-vindos, cervejeiros caseiros e futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos que você precisa saber para fazer a sua primeira cerveja em casa, ou seja, a sua primeira na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte e o tema de hoje é possível fazer cerveja em casa? É sim. Vou direto ao ponto. É sim, porque eu faço cerveja em casa. Eu comecei a fazer cerveja final de 2014. Eu comecei a fazer cerveja aqui na minha casa, aqui não, era em outra casa que eu morava, no final de 2014. E assim, foi uma época que começou, as cervejas artesanais começaram a aparecer no mercado. A gente aqui em Recife começou a procurar por sabores diferenciados de cerveja. No supermercado ainda era muito caro, mas assim, mesmo assim a gente comprava para provar. Tinha umas cervejas que vinham da Amazônia, eram umas coisas muito diferentes. Até as cervejas que são triviais hoje nos supermercados, elas eram muito mais caras que vinham, né? Depois elas ficaram mais baratas, teve mais mercado e assim, a gente tem acesso a muito mais cerveja artesanal em qualquer supermercado, né? Então eu comecei na verdade, começou aqui uma moda aqui em Recife de cervejeiros caseiros. Começou a aparecer muito cervejeiro caseiro, muita gente falar de fazer cerveja em casa, vamos fazer cerveja em casa. E aí teve uma galera que trouxe essa fabricação de cerveja em casa. Trouxe alguns cursos, começou a fazer cervejas em bares. Em bares, não, eu digo assim, até em garagens, e chamava a galera para tomar cerveja e tudo. E isso aí foi uma coisa que foi entrando na minha cabeça. Rapaz, eu quero começar a fazer cerveja na minha casa, porque era uma coisa assim, para mim, uma coisa mágica. Você fazer uma bebida com aquele sabor, com o gás. Como é que bota o gás? Como é que bota o álcool? Né? Parecia mágico você fazer cerveja em casa. Aí eu comecei a pesquisar na internet. Isso no final de 2014 comecei realmente a pesquisar para fazer. Aí eu encontrei um curso que ele mandava uma videoaula, né, de um processo cervejeiro incompleto, né, mas que dava um produto, dava uma cerveja, mas não passava por todas as etapas, porque por conta do produto que era utilizado. Só que eu não sabia. Eu estava procurando. Esse curso foi muito bom para me dar uma base, para eu conhecer os primeiros passos e saber como os produtos, como o malte, a levedura, o lúpulo e a água, esses 4 elementos você vai escutar muito, como esses 4 elementos eles trabalham entre si, E com esse curso deu para eu ter uma ideia de como é esse processo. Comecei a entender como é que se faz o gás, comecei a entender como é que se faz o álcool, porque nesse processo tinha álcool e tinha gás, né? Então, comprei o curso, chamei um primo meu, porque nessas horas é bom ter alguém para a gente fazer, se divertindo e dividir as angústias, porque a primeira foi uma angústia, foi um medo danado de dar errado. Mas eu chamei, a gente foi ali aos trancos e barrancos, demorou muito, eu saí de madrugada da casa dele. E eu com uma filha de 6 meses em casa. Uma filha de 6 meses, era muita vontade de fazer cerveja em casa. Aí a gente conseguiu fazer a primeira etapa. E depois teve as outras etapas de fermentação, esse método que eu aprendi não tinha nem maturação, não tinha nada, já engarrafava e esperava, e a gente terminou quebrando garrafa quando arrolhar, né, como foi fechar com a tampinha, mas enfim, deu um produto, deu uma cerveja, e ali eu vi, é possível, e comecei a ir atrás. Aí a gente fez aquela, e aí aqui em Recife já tinha uma loja de insumos, que inclusive dava cursos, esporádicos, assim, era uma coisa assim de 3 em 3 meses, tal. Aí eu fui lá para comprar. Aí eu fui comprar o mesmo material, o mesmo insumo que chegou para mim, e eu achando que aquilo ali era fazer cerveja.
Era só aquilo ali. Aí o cara começou a explicar, não, calma, peraí, você pulou essa etapa, você pulou, você conseguiu, porque o malte que você comprou não era um malte que a gente vende aqui, era um extrato de malte, era como se fosse uma coisa industrializada, era como se fosse um miojo, né? Agora como se fosse uma coisa menos elaborada, só para sair aquele produto, sem você ter controle dos sabores, sem você ter controle do amargor direito, sem você ter muito controle sobre os aromas. Então, assim, ele começou a me explicar. Aí eu, caramba, então como é? Então, só com aquela explicação que ele deu, eu fui meio que anotando, eu fui meio que gravando as coisas, e aí ele falou, ó, tu vai precisar disso, 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 tanto de malte, tanto desse outro malte que é para dar uma corzinha, aquele outro método não dava cor de cerveja, era aquela cor de pilsen, e pronto. E ele foi me dizendo, não, você faz assim, e foi explicando as coisas, e eu, beleza. Aí fui aos trancos e barrancos, aí fiz a primeira, aí já um processo muito mais elaborado, que você precisa ter muito mais cuidado com sanitização, que você precisa ter muito mais cuidado com temperaturas, que você precisa ter muito mais cuidado com a colocação do lúpulo em horário, nos momentos certos da fervura. Então, a primeira foi aos trancos e barrancos, mas já foi uma transformação, já foi uma cerveja, assim, a primeira foi uma coisa muito boa, né? Não tem como eu provar aqui, né? Só quando você fizer a sua, você vai saber. Mas assim, já foi uma transformação, já foi outra coisa. E aí a segunda, eu já consegui, já fui evoluindo. Segunda, terceira, a cerveja já foi ficando mais clarinha, já foi ficando mais límpida, né? Não quer dizer que uma cerveja mais turva seja uma cerveja ruim, mas você quer deixar, pelo menos é de cada um também. Isso é uma coisa que é de cada um, mas eu tendo a deixar a cerveja mais límpida, e até para apresentar para alguém uma cerveja, mesmo que ela seja uma cerveja escura, mas uma cerveja mais límpida. A cerveja caseira, ela tende a ficar um pouco turva, ela tende a ficar, isso é fato, mas ela tende a ficar. Mas enfim, a segunda foi começando a ficar um pouco mais límpida, a terceira, e aí eu já fui vendo que era possível provar coisas diferentes, um sabor mais assim, um sabor mais assado, um sabor mais amargo, mais álcool, botar mais malte para ter mais álcool, né? Botar mais lúpulo no final da fervura para ter um aroma maior, aquele aroma cítrico de IPA. Então eu fui evoluindo. Um tempo para você fazer uma cerveja, mais ou menos um mês. Você passa por uma etapa num dia, depois espera um dia, passa outra etapa, outros dias, outra etapa e tal, mais ou menos um mês. Esse primeiro ano eu fiz umas 12 cervejas, porque eu estava ali evoluindo, fazendo umas 12 cervejas. E aí passei uns 3 anos direto fazendo cerveja, uns 4 anos fazendo cerveja. Diminuí um pouquinho o ritmo, não foram 12 por ano, mas aí, em 2018, eu me mudei de apartamento e as conexões que eu tinha feito já, tudo preparado, acostumado com o fogão da minha outra casa, tudo, isso aí, eu tive que fazer tudo nessa casa. E coincidiu com a chegada do meu segundo filho. Aí, realmente eu dei uma parada, né, de fazer cerveja, mas voltei agora. Já tô com a cerveja fazendo, inclusive, ela está no período de fermentação, né? E assim, fazendo, tá dando tudo certo, voltando a ter essa felicidade de fazer cerveja em casa. Eu tinha tudo anotado, eu gosto de toda a cerveja que eu faço, eu anoto tudo, então passo a passo estava tudinho lá. Chamei outro amigo, porque esse meu primo, ele mora fora. Quando ele vem para cá a gente vai fazer uma, mas eu chamei um amigo para fazer também comigo, para ficar nessa, para acompanhar, né, e curtir junto, porque no final das contas é um hobby que você, quando faz, você curte, dá um trabalhinho, mas hobby dá trabalho também,
É bom, é um trabalho bom. Então, a minha história é essa, de fazer cerveja em casa. E se fazer cerveja em casa, você já deve ter percebido, você não precisa ser um químico, você não precisa ser um mestre cervejeiro, você não, qualquer um pode, claro, tem que ter mais de 18 anos, né? Porque você só pode beber com 18 anos, mas assim, não tem que ter uma inteligência, você não precisa ter uma faculdade para fazer uma cerveja na sua casa. Não estamos falando novamente de uma fabricação de cerveja em larga escala para você vender, né? Não é isso. Aí tem outros 500, que aí eu também não sei. Por isso que eu não vou nem tocar no assunto aqui. É outra coisa. Mas você não precisa ter um porão cavernoso, né? Você não precisa ter até na sua casa você não precisa ter uma mini fabriqueta, você não precisa ter um cômodo só para fazer cerveja. Você não precisa de muita coisa. A gente está falando aqui de uma cerveja que você vai fazer para levar para uma festa que você foi convidado. Tudo bem, é muito mais barato. A festa é quando? Amanhã, pronto, amanhã eu passo no supermercado, pego 12 cervejas que seja e levo. É muito mais fácil fazer isso. É muito mais fácil. Mas é muito mais gostoso você levar a sua cerveja, você apresentar para as pessoas, mostrar. Aí você faz uma cerveja amarga que você gosta. Normalmente cervejeiro caseiro gosta de IPA, que é aquela cerveja alcoólica, que você tem um trabalho danado para fazer e não vai tomar uma Pilsen, né? Para acabar em 5 minutos. Né? Você vai querer tomar uma cerveja que seja mais encorpada, que você goste daquele produto que você fez. Não que a Pilsen, que a Lager seja ruim. É ao contrário. Para uma praia é muito, muito melhor você tomar uma Pilsen gelada do que uma IPA, enfim. Então é para isso, para você fazer uma cerveja para levar para seus amigos, para mostrar, para fazer uma festa. Enfim, esse programa é para isso, para mostrar que é possível você fazer a sua cerveja caseira. Vou falar um pouco por alto aqui dos equipamentos. Os equipamentos são equipamentos triviais de cozinha, né? Panelas, panelões, caldeirões. Caldeirões que eu falo são caldeirões, são 2 caldeirões, um de 18 e um de 12 litros para fazer 10 litros de cerveja, né? Um 18 para fazer a abraçagem, um de 10 para fazer, um de 12 para fazer deu um branco, a fervura, um de 12 para fazer a fervura. Baldes fermentadores, que são baldes atósticos fáceis de encontrar. Baldes fermentadores, não, balde fermentador e o balde maturador, que são baldes iguais, mas um vai servir para maturar e o outro para fermentar, porque de uma etapa para outra a gente transfere de um para outro, então precisa ter dois, é importante que seja 2. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre equipamentos, de um por um, detalhando a importância de cada um e como é feito, onde você encontra, as adaptações que tem que ser feitas, tudo. Alguns equipamentos triviais, que é tipo a escumadeira, a pá cervejeira. Escumadeira é uma coisa caseira, né? É fácil de se encontrar. A pá cervejeira, que é uma pá, ela tem que ser de polietileno, ou tem que ser de alumínio, ou tem que ser de aço, tem que ser uma coisa de fácil limpeza. Não pode ser uma colher de pau de jeito nenhum, para você não terminar não estragando a sua cerveja, porque cerveja é um alimento, né? Você vai cozinhar, então pode estragar. Se você não tiver cuidado com sanitização, pode estragar. Outros equipamentos, há uma balança caseira, dessas balanças que você encontra fácil, de 5 litros, de 5 quilos, essas que você usa para fazer um bolo. Aí vai medir o açúcar, aí vai medir a manteiga necessária, né? É fácil de encontrar. Um equipamento muito importante é o termômetro alimentício, muito importante. Não é uma coisa tão trivial, mas é fácil de achar, tanto na internet como em casas, em grandes armazéns, você encontra fácil. Então, os equipamentos são fáceis de encontrar. O processo
também é fácil de fazer. É trabalhoso, mas é fácil de fazer. Em suma, você vai, processo, primeira coisa, comprar os equipamentos. Vai ter uma aula só de equipamento. Segundo, comprar os insumos, malte, lúpulo e levedura, porque a água você já tem em casa, né? Aí não precisa comprar malte, lúpulo e levedura. Também vai ter uma aula só sobre isso. E aí, começar a fazer em casa. Comprou num dia, faz no outro, porque o malte, o ideal é que ele esteja fresco, como um alimento fresco, como uma fruta, como uma verdura. É bom que seja feito com ele fresco. O que é um malte? Em suma, rapidamente, ele é um cereal que passou por um processo de maltagem, né? Que é a levedura, no caso. Na cerveja, o cereal é a levedura, passou por um processo de maltagem. Então, a gente pega esse malte, bota na água, na panela de braçagem, a uma determinada temperatura, faz essa braçagem, o malte ali ele vai ser transformado no mosto, o sabor da cevada, do malte, ele estando torrado ou não, ele vai passar para essa água. Essa água, por conta da temperatura, o amido que se encontra no malte vai ser transformado em açúcar, e todo esse líquido depois é transportado para a panela cervejeira. E aí vai para a segunda etapa da fabricação, que tem as etapas anteriores de compra de insumos e equipamentos. E aí vai para... Deu um branco de novo. É sempre na fervura que dá um branco. Vai para a fervura. Na fervura é onde você vai botar o lúpulo. Você que já tomou uma IPA, o lúpulo é o responsável pelo amargor. Você que tomou aquela cerveja que você... Nossa, que cerveja amarga danada e boa, né? Ele amargou bom, é o lúpulo. Agora esse lúpulo é um lúpulo específico, existem várias quantidades de lúpulo. Lúpulo de amargor e lúpulo de aroma, né? Aroma e sabor. Então tem um grupo de lúpulos de amargor, tem um grupo de lúpulos de aroma. Só que o lúpulo de amargor tem que ser colocado no início da fervura. O grupo de lúpulos de aroma, ele tem que ser colocado no final da fervura, porque no início da fervura vai extrair o amargor do lúpulo, e no final da fervura vai extrair o aroma e o sabor do lúpulo. E isso vai ser mais detalhado na aula que eu vou dar sobre insumos. Mas em suma é isso. Em suma é isso. Você só precisa saber o tempo de colocar e a quantidade, dependendo da sua receita, a quantidade e o momento de você colocar o lúpulo na fervura. Acabou a fervura, a gente vai resfriar o mais rápido possível, porque a partir de agora, esse líquido ele tem que ser tratado como um líquido precioso, que não pode ser estragado. Ou seja, ele não pode ficar muito tempo no ambiente, porque vamos supor, qualquer bactéria que entre, qualquer coisa pode estragar. Ele até a fervura, quando você ferve, você sanitiza. A fervura serve para sanitizar. Então, acabou a fervura, você vai esfriar o mais rápido possível para diminuir o tempo dele com o ambiente externo, né? Esse tempo com o ambiente externo vai ter, mas é para você diminuir o risco de estragar o seu mosto. Você vai diminuir resfriando o mais rápido possível, com gelo e com o chiller, que é outro equipamento que você bota no mosto, né, que é um espiral metálico que vai passar, enfim, vai passar água por ali, a água em temperatura ambiente, ali vai ajudar essa temperatura que estava a 100 graus a chegar lá nos seus 22 graus, mais ou menos, que é o que a gente quer. Aqui em Recife não chega a 22 se eu não botar gelo em volta da panela, que a gente não tem temperatura de 22 graus, a não ser no inverno à noite. De madrugada, às vezes chega a 22, 21 graus e a gente morre de frio. Então, fervura, acabou a fervura,
balde fermentador e aí entra a levedura. Que, lembra que eu falei que o líquido ele é transformado, o malte, o amido do malte, ele é transformado em açúcar e aquele líquido ele fica um líquido doce, com os sabores do malte. Então, a gente joga da panela de fervura no balde fermentador e joga a levedura. A levedura é que vai fazer todo o trabalho para a gente. Ela que vai fazer a mágica. A levedura é um fermento, ela que vai fazer a mágica. Como se a gente tivesse tido trabalho até agora, né? Mas enfim, ela que vai transformar o açúcar em álcool e o açúcar em gás. Ela vai comer o açúcar e vai transformar em álcool, em gás, né? Então, e é nesse processo da fermentação. A gente bota a levedura lá, tampa o balde, bota um airlock, que é para você deixar esse gás sair e não deixar o gás exterior entrar. O airlock é como se fosse um sifão, que a gente bota, sifão tem água, né? A gente bota álcool, álcool 70 no caso, da cerveja, nesse sifão que vai estar acoplado na tampa do balde fermentador e ele vai estar vedando o ar externo, ele não entra, só o ar, o gás interno, que a pressão é maior de dentro para fora, então ele vai sair. Depois dessa etapa, no mesmo balde não, você troca para um balde maturador, que é para a baixa temperatura, decantar, o sabor arredondar, né? Toda essa etapa depois vai ser mais detalhada, mas assim, estou querendo falar por alto, não quero entrar muito em detalhe. Vai maturar, depois você baixa mais a temperatura para clarificar, depois de clarificar, engarrafa. Engarrafou e é só esperar, porque a levedura lá, residual, ela vai trabalhar ainda e vai fazer o gás na sua garrafinha, né, que vai estar tampada, que você vai usar uma garrafa de uma cerveja que você já bebeu, você não vai sair comprando garrafas por aí, né? A tampa tem que ser nova, mas é barato. E você precisa de um arrolhador para fechar essa garrafa. Enfim, esse processo basicamente é esse. E assim, é muito divertido, né? Você tem que entender que pode dar trabalho, mas não exige muita concentração. Assim, exige em momentos críticos de você controlar a temperatura, mas é prazeroso, né? Como eu já falei, você chama um amigo para fazer essa cerveja com você. Você chama alguém, você bota uma música e passa ali, em média, não se assuste, mas em média 6 horas você faz isso. Se você tem, eu tenho 2 filhos e faço cerveja em casa. Se não tiver ninguém que queira fazer comigo, eu combino com a minha esposa aqui, começa às 4 da manhã e termino às 10. E tenho um dia livre para ficar com eles. Meio com sono ali, mas aí eu vou ter mais assim. Ou à noite, começa às 7 da noite, vou até 1 da manhã de um sabadão. Tranquilo. Então assim, é um processo demorado, vai cansar, mas é divertido. E você consegue arrumar tempo, se você tem uma família grande que tem que dar, que é o meu caso, que você tem que dar a assistência, não é dar assistência, não é obrigação, mas assim, você quer ficar com eles, né? A semana todinha trabalho, no fim de semana você quer ficar com a família, não é passar o dia fazendo cerveja. Você consegue. Eu normalmente gosto de fazer 10 litros. Eu gosto de fazer 10 litros. Por quê? Porque no meu fogão, que é um fogão 4 bocas convencional, a fervura ela é mais rápida, é mais rápido você ferver 10 litros do que você ferver 20 litros. Mas é totalmente possível você fazer 10, 20, 30, 40 litros. Tem muitos cervejeiros caseiros que fazem isso e o processo é o mesmo. É só você dobrar a quantidade de coisas, de insumos. Agora, para isso, não é, por exemplo, uma de 30 litros. Uma de 20 litros eu já ouvi dizer que tem gente que consegue fazer em fogão. Mas uma de 30 litros, você já vai ter que comprar um fogareirozinho industrial, que também não é caro, deve ser vou chutar aí uns 200 reais, 250 reais, mais ou menos.
né, para você ter um fogareirozinho. A panela tem que ser já uma panela bem maior, não é aquela 18 litros que eu falei, é uma panela bem maior. Você vai precisar ter um bujãozinho de gás, ou fazer uma ligação do seu gás encanado para esse fogareirozinho. Já vai ter que ter um espaço reservado para isso. Então, assim, depois vai ser uma escolha sua de fazer. Mas eu recomendo começar com 10, porque é no fogão da sua casa. E é assim que eu faço até hoje. Porque a cerveja terminar logo, eu já quero provar outra, eu nunca repeti uma cerveja. Porque a quantidade de insumo que existe é tão grande que você quer provar todos. Agora, o que você não pode fazer é de qualquer jeito. Do tipo, não tomar cuidado com a sanitização. Sanitização é uma coisa importantíssima. Eu uso para sanitizar. A panela, ela não precisa estar sanitizada porque ela vai ser fervida. Agora o balde, eu costumo utilizar o PAC 200, que é tipo um cloro. Que você pode sanitizar com ele, mas pode sanitizar com álcool 70 também. Então você não pode deixar de prestar atenção na sanitização. Outra coisa, não pode fazer também cerveja para vender, porque a venda começa eu não sei como é com a vigilância sanitária. Se você for uma empresa que vende, você vai ter que ter a sua legislação aí, você vai ter que ter as suas aprovações na vigilância sanitária. Então, se você está pensando em fazer uma mini fábrica de cerveja, você tem que pensar 2 vezes, né? Esse aqui é um conteúdo que pode ser um ponto de partida? Pode, tranquilamente, porque o passo é o mesmo. Mas você vai precisar ter cuidados maiores, né? Então você precisa ter noção de cada etapa: tempo, temperatura e peso. Tempo, temperatura e peso. Peso de lúpulo, peso de açúcar para refermentação dentro da garrafa. Se você botar açúcar demais, ela vai estourar. Então bote isso na sua cabeça. Toda etapa você vai ter que se preocupar com tempo, com temperatura e com o peso dos insumos. O que é que eu sugiro a partir de agora para você começar ao seu processo de fazer cerveja? Comece a procurar os materiais. Comece a procurar panela de 18 litros. Panela de 18 litros você já pode ir adquirindo o que eu já falei. As panelas, procura balde fermentador de 12 litros aí na internet. Pode ir procurando, você já pode ir adquirindo esses equipamentos para começar a fazer a sua cerveja, para começar a entrar nesse hobby maravilhoso, chamar os amigos, fazer uma festa com a cerveja que você fez e dizer: ó, essa cerveja aí, o cara vai dizer: rapaz, que é isso aqui, laranja? É? Não, meu amigo, é lúpulo. Como assim? É mágica. Mas, sério mesmo, é muito bom. A cerveja fica muito boa. Eu fico ansioso de toda cerveja. Eu já fiz várias cervejas e assim, eu fico ansioso assim, de cada etapa. Tem uma fermentando minha ali. Eu já estou contando os dias da maturação. Não posso perder esse dia. Tem que fazer o dry hop, que é você botar o lúpulo na maturação, que é para extrair o máximo do aroma desse lúpulo. E aí que vem aquele aroma cítrico de uma IPA, né? Então, eu falei vários materiais aqui, já dá para você ir adquirindo um ou outro para começar a fazer a sua cerveja. Vai ter aula como eu falei, já vai ter aula vai ter aula só de equipamentos,
mas os que eu falei agora já pode ser o primeiro passo que você pode dar para começar a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa. Um abraço.